Aleluias, glória a Deus. Quem está feliz? Eita, eu quero te perguntar, por que você veio aqui? A minha resposta está em Isaías 55, versículo 1, que diz assim: todos vocês que têm de sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquirir vinho e leite sem pagamento e sem custo. Eu quero te dizer, eu vim porque eu tenho uma fome insaciável. Eu vim porque eu tenho uma sede. Eu vim porque eu não quero mais que Moisés suba ao monte por mim. Eu vim porque eu subirei ao monte. Eu vim porque, assim como Esther falou, se perecer, eu pereci. Eu vim porque eu vou me apresentar diante do meu rei, e eu vou adorá-lo, e eu vou buscar a sua presença. E eu quero te convidar nessa manhã, meu irmão e minha irmã, a buscar a presença de Deus. Suba ao monte, pague o preço que for necessário, mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui com essa fome, com essa sede. Seja saciado pelo Senhor, seja cheio do Espírito Santo, se envolva na presença, porque é a presença que transforma as nossas vidas. É a presença que um dia tocou o meu coração, e a minha vida foi transformada, a minha casa, a minha família. E é disso que você precisa. Presença, Pai. Nós precisamos da Tua presença neste lugar, de uma forma palpável, de uma forma manifesta, Pai. Senhor, rasga os céus neste lugar. Manifesta, Senhor, a atmosfera do céu neste lugar. Senhor, enche esse ambiente com a Tua glória. Senhor, eu te peço, Pai, enche esse ambiente com a Tua glória, até que a gente não consiga mais ficar de pé, Pai. Eu não quero permanecer de pé nas minhas estruturas, mas eu quero, Senhor, ser cheia da Tua presença. E eu declaro, Senhor, que cada um que aqui está terá um encontro, uma revelação da presença de Deus. Você vai ter uma visitação do Teu Pai nessa manhã, de uma forma como você nunca experimentou. Aleluias. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Vamos adorar ao Senhor. E as palmas. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Se você é livre, declare. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Vamos declarar todos juntos. Os cegos verão por ti, Os mudos cantarão, os mortos viverão,
e os povos te adorarão. As trevas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. eu sou livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre. Se você é livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. eu sou livre. Agora só a igreja vai declarar: livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver, livre pra viver. Eu sou aleluia. Se você é livre, dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos. Por que, igreja? Pois um dia, graças a Deus, e nos deu completo acesso. E o véu que separava, já não sei. Ele venceu. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declare: Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E a igreja declare: só pra te adorar, só pra te adorar.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, Vem como em Pentecoste e enche-me. novo. Declara, igreja. Espírito, Espírito, Que desce como e enche-me. Me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra Viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Jesus, sobre o trono De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. O quê? Só o leão ruja, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. vem, Senhor, e nos marca. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. só os que creem que Ele está aqui, diga assim: sob o trono de justiça. O quê? Quem? Haverá um rei.
Ele vai fazer o quê? Ele voltará Para governar. O que? Eu e você? E as nações? Todos se dobrarão. Então diga: que ruja o leão e que a terra estremeça diante do Rei dos Reis. diante da majestade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Talvez você entrou aqui se sentindo um gatinho, uma gatinha, acuado, indefeso, vulnerável. Eu quero te dizer, Deus te marcou. Você poderia estar em muitos lugares, mas você está aqui. Deus não trabalha sem propósito. Você vai rugir. Só a igreja cante sobre o trono. Diga bem alto: sobre o trono. Canta para o céu e a terra ouvir. Essa é a sua noiva, Deus. Lá na tua casa, na tua igreja, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, Ele está aqui. Ele está aqui diante da majestade de Jesus. A palavra de Deus diz: adorem o Senhor com palmas. Mas assim, ó. O descendente de Davi, Isso. o homem mais notável. Ele o quê? Ele ama a justiça. E o quê? Toda a iniquidade seja quebrada. O descendente de Davi. Oh, nota ele aqui hoje, nota. Ele o quê? Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente cante. O descendente de Davi. Ele é demais. O homem mais notável. Você só precisa dele, meu querido. Ama a justiça. Se ele vier, tá tudo resolvido. Chorerere cantaralaramas. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça E odeia a iniquidade. odeia Que ruja o leão. que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pega suas mãos pro alto aí. Pega suas mãos e se renda. Há um poder de Deus aqui para mim e para você. Esqueça-se das coisas que para trás ficam. Avance para o alvo. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar. Comece a dizer para Jesus: enche, Senhor, enche, 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 enche. O leão da tribo de Judá. Sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santo, justo, imbatível, invencível, invicto, soberano, unigênito do Pai, está sentado à destra de Deus, do seu alto e mais sublime trono. Ele governa tribos, povos e nações. Entregue o senhorio da sua vida para Cristo. Entregue o governo. Diga: Senhor, governa a minha vida, Pai.
Entrega o controle, entrega o volante, entrega todas as coisas. Confia nele, o mais ele vai fazer. O Senhor te diz: se solte. O Senhor te diz: abre seu coração para mim aqui. O Senhor te diz: é eu e você e mais ninguém. O Senhor te diz: hoje eu vou te mostrar que eu sou Deus. Não porque eu precise te provar que eu sou Deus, mas porque você me pediu um sinal, e eu sou o Deus que manifesta sinais, prodígios e maravilhas. E eu vou transformar a sua história. Eu vou mudar. Eu vou mudar o que precisa ser mudado. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Eu apenas estou dormindo na popa do teu barco. Eu estou dormindo e na hora certa eu me levantarei e direi ao mar: aquieta-te, mar. Cessa, vento. E virá a bonança na tua vida, porque depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem a bonança. E só vai restar uma coisa a dizer: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o mar obedece? Pega a sua voz e diga: é o meu Deus. Diga: é o meu Deus. É o meu Deus. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Diga: tem fogo. Diga. Só os que estão vendo, cante: tem fogo. Os olhos eu não imaginava. Pois é, mas ele é lindo. Meu noivo esperado. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. É só o começo do que você vai ver. Meu noivo esperado, eu amo a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo Esperado, eu abro a minha casa. Mora, Senhor. pode morar aqui. Diga assim comigo: Deus pode me pegar. Em nome de Jesus. Você que falou. Agora deixa com ele, amém? Aleluia! Toda honra, toda glória, toda majestade, poder e domínio seja para ele, amém? Aleluia. Glória a Deus. Cadê os leões? Aqui não tem gatinho mais não. Agora só leão. Eita, que alegria. Pode se sentar, amém? Aleluia. Enquanto
enquanto você senta aí, eu vou abrir aqui. Pedir pro Isaac projetar lá. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. As crianças estão se deslocando ali para o culto infantil. Aguardar todos a dar uma estabilizada, né? Foi demais. Gente, que alegria, né? Acho que o último retiro nosso foi em 2019, se eu não me engano, né? 2020. E aquela fase, né? Aquela luta que todos nós vivenciamos aí de pandemia. Todos estão aqui vivos, com saúde. E eu vou te falar uma coisa. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Eu quero dizer para você que você não está aqui por acaso, não. Você está aqui porque, né? Você está aqui no retiro porque Deus, primeiro porque Deus trouxe você aqui, porque Ele vai alinhar seu coração à vontade dEle, porque Ele vai ativar você em algumas áreas que precisam ser ativadas, e mais do que isso, você está aqui nesse tempo, nessa geração, não é por acaso não. Deus tem um propósito. A palavra de Deus diz que antes de você ir para o ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E eu creio no meu espírito que, em algum momento, nós estávamos com Ele lá, conversando com Ele sobre o propósito. E nós aceitamos viver o propósito. E Ele falou, você aceita? Então vai. Então eu quero dizer para você, você não está aqui por acaso, bebê. Deus tem um propósito para que você viva um propósito. E eu queria falar de um tema, e o tema da mensagem são os processos que nos habilitam a viver o propósito. Amém? Processos nos habilitam a viver o propósito. Então, você quer ver o tamanho do problema que eu vou arrumar aqui agora? Quantos aqui não sabe para que está aqui? Para que você veio? Quantos daqui não sabe? Olha o tamanho do problema que eu vou arrumar. Levanta a mão, quantos não sabem qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Deus, para que o Senhor mandou? Para que eu vim? O que o Senhor tem comigo? Qual que é o projeto? Qual que é a minha vocação? Levanta a mão. Quantos aqui ainda não descobriram o propósito? Há muito pouco, então eu vou chamar agora quem não levantou a mão, eu vou perguntar qual que é o propósito. Quem que vai vir aqui primeiro? Gente, todos nós temos um destino, um propósito para cumprir. E essa precisa ser a nossa primeira batalha de oração. Deus, para que eu estou aqui? Deus, o que o Senhor tem comigo? Qual que é o meu destino? Por que eu nasci? Sabe? E nós discutíamos ali no devocional, né? E muitas vezes
a gente cai num automático na nossa rotina do dia a dia e diante da correria, a gente não para ter a comunhão, a relação com Deus e perguntar para Ele: Senhor, alinha meu coração. Senhor, não é a minha vontade, Senhor, é a tua vontade. Senhor, não é no meu tempo, Senhor, é no seu tempo. E eu até me lembrei, de um texto e aí você pode perguntar: mas como é que eu vou descobrir meu propósito? Eu vou te falar como é que você vai descobrir. Pergunta para quem criou o propósito. Tem uma história que diz o seguinte, que tinha um cara lá, com o carro estragado na beira da estrada, e aí daqui a pouco, ele mexia no motor do carro e não arrumava o carro, mexia, daqui a pouco, desceu um senhor, parou um carro assim, viu, desceu um senhor, parou, e falou: o que está acontecendo? Ele falou: não, o meu carro estragou, eu estou aqui, já mexi tudo aqui, conheço do negócio, sou mecânico, mas o negócio não está pegando não. Aí o senhor pegou, mexeu uma coisa ali, conectou outra coisa ali. Aí ele falou: não, peraí, como é que você fez isso aí? Não acredito. Não, como é que você conseguiu fazer isso? Aí ele falou assim: prazer, eu sou o Henry Ford, eu inventei o carro. Então, se você quer saber qual é o seu propósito, pergunta para quem criou o propósito. Para o Senhor, para o teu Pai. Foi Ele que criou o propósito. E muitas vezes nós no automático, a gente não desfruta da relação com o Pai, com Deus, Até comentei ali sobre quando os 2 discípulos de Jesus retornam para Emaús, algumas pessoas aqui conhecem. Então, eles tinham uma expectativa de que haveria de vir um rei para salvar ali a nação, para tirar eles daquele sistema de governo romano. E Jesus é crucificado, e eles caem em desânimo, em frustração, e retornam para Emaús. Eles abandonam o propósito, eles abandonam o projeto. E aí Jesus, quando eles estão no caminho de Emaús, Jesus chega no meio deles e começa a conversar com eles. Olha, presta atenção nisso. E começa a conversar com eles. E aí eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Porque Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desanimados? Aí ele fala: só você que não é daqui? É só você que não sabe de onde você é? E é Jesus ali no meio deles. De onde você é? E aí, Jesus ali ministra o coração deles, e eles conversando com Jesus, e Jesus ministrou Isaías, ministrou ali o coração daqueles homens, e eles não perceberam que era Jesus. E quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, e nós não estamos desfrutando da relação com Jesus? Sabe, nós estamos indo para o propósito e não estamos experimentando o processo e nem da relação com Jesus. E no momento que eles sentam na mesa, Jesus partilha do pão, Jesus parte o pão. A Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram abertos. Eu quero te dizer que os seus olhos só serão abertos no partir do pão, na comunhão com Deus. A Bíblia diz que os olhos daqueles homens estavam impossibilitados de ver. Sabe, não tem como você ver o propósito, buscar no coração de Deus a direção, sem a relação, sem a comunhão,
Então, nós precisamos perguntar para o Senhor, por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Por quê? Porque a pior tragédia de um homem é uma vida sem significado. Por isso, e somente o propósito nos traz significado. Por isso, Deus não veio para atender às nossas expectativas egoístas, nem às nossas necessidades, mas para frustrá-las. Deus vai frustrar as suas expectativas egoístas. Deus vai frustrar as minhas expectativas egoístas. Porque não é o meu reino, é o teu reino. Porque não é a minha vontade, é a tua vontade. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Deus é um Deus de movimento. Quando Ele chama Abraão, Ele muda o nome de Abrão, pai exaltado, e Ele diz, agora eu vou te chamar de Abraão, que é pai de multidões. Deus deu movimento, Deus deu sentido, Deus deu significado para a vida de Abraão. E somente o propósito vai trazer significado para as nossas vidas. Então, há um modo que Deus opera na vida do homem. E esse modo se chama processo. E aí, é interessante, né? Porque quanto mais extraordinário é o propósito, quanto mais extraordinário é o destino, é o lugar, mais difícil, mais duro é o processo. E tem um texto no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Uau! Esse texto fala de processo. Assim como sois vós na minha mão, assim como o oleiro pega o barro para fazer o vaso, sois vós na minha mão. Existem alguns processos para fazer o vaso, e o vaso ele é criado para um propósito, assim como eu, assim como você, fomos criados para um propósito, e somente o propósito nos dá significado. Deus quer te significar, Deus quer dar um significado. Sabe, a pior tragédia de um homem é viver uma vida sem significado, sem saber para que ele está aqui, sem saber para que ele veio. Então, o que o oleiro faz? O primeiro processo é o processo da extração. É quando ele vai lá no lamaçal. Ele vai lá no lamaçal, escolher o barro, pegar o barro, e ali ele enfrenta serpentes, escorpiões. Mas ele vai lá tirar o barro daquele lamaçal, porque ele já viu que aquele barro, em que aquele barro vai ser transformado. Amém? E foi assim comigo, foi assim com você. Se não fosse o oleiro, onde você estaria hoje?
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus. Sem Ele, nós não podemos. Sem Ele, a gente não consegue. Sem Ele, a gente não presta. Por quê? Porque nós somos barro. E o barro, a matéria-prima, é ruim. Não é? Aí você tem um propósito lá. Está aqui o propósito. Aí Deus mostra parte do propósito para você. Deus mostrou parte do propósito para você. Mas você é barro. Aí você fala, vai dar não. Sou muito ruim. Não vou chegar lá não. Não. Eu não consigo. Eu não posso. Não tenho força. Não tenho capacidade. Mas deixa eu te falar. O oleiro já viu o vaso pronto. O oleiro já viu o vaso pronto. Então, não tem nada a ver com o barro. Tem a ver com o oleiro. Amém? Então, o primeiro processo é o processo da extração. Foi quando ele tirou do império das trevas. E ele começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar. E o segundo processo é o processo da purificação. E aí, ele pega o barro, o oleiro pega o barro, e ele começa a jogar água e pisar. Quantos já sentiram assim, pisado, moído? Eu tenho um propósito, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas eu estou sendo purificado. É o processo da purificação. A água, o oleiro começa a pisar e jogar água. Esse é o segundo processo. O terceiro processo é o processo que o oleiro começa a dar forma para o vaso. Então ele começa a pisar numa roda, coloca o barro ali, e ele começa a trabalhar no vaso. Ele começa a moldar o vaso. E é interessante que o processo de formação do vaso é de dentro para fora. É um dos únicos processos de formação de algo que é de dentro, porque ele coloca a mão e ele começa a fazer assim, e ele faz assim, ó, para dar forma para o vaso. É de dentro para fora. E ele começa, tá lá. Aí às vezes você já quer estar aqui no propósito, né? Aí Deus fala, tô formando ainda. Não é? Tô formando, calma. Respeita o processo. Tá lá. Respeita o tempo. Calma. O quarto processo é o processo da prateleira. É quando o oleiro pega o vaso e ele coloca lá na prateleira. É o processo de espera. É o tempo de espera. É o tempo talvez do deserto. E ele coloca lá, e todo dia ele passa lá na frente, né? E ele vê o vaso. Olha lá o vaso, ó. Eu vou usar o vaso. Olha lá o vaso. Eu vou usar o vaso. E às vezes você fala assim, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Está doendo tanto essa luta. Dói, está difícil. O Senhor esqueceu de mim. Não, o oleiro está vendo o vaso. Vai chegar o tempo de usar o vaso. O outro processo é o processo da fornalha. O processo da fornalha é quando o oleiro pega o vaso na prateleira e ele coloca dentro de uma fornalha. Ele começa a esquentar. Fogo, ele começa com fogo baixinho. E ele vai esquentando. Você já sentiu assim ou não? Ele vai esquentando. Meu Deus, está esquentando. Ai, parece que vai quebrar. Mas não vai quebrar, é para o vaso ficar forte. É para o vaso ficar resiliente. Eita, aleluia.
O vaso está ficando resiliente. O vaso está ficando mais forte. Parece que vai quebrar. Está ficando quente. Mas calma, o vaso. Eita. Parece que vai quebrar. Parece que você não vai aguentar. Parece que você vai morrer. E aí você grita: meu Deus, eu vou morrer. É o processo. É o processo para cumprir o propósito. Depois, tem o processo do encardeamento, que é quando ele pega o vaso e ele faz um processo de dar cor para o vaso. Ele começa, ele tira aquele aspecto cinzento do vaso e ele dá uma cor bonita para o vaso. Então, existe esse processo. Eu não sei em qual processo você está. Existe esse processo, e esse processo também faz parte para cumprir o propósito. Somente depois vem a utilização do vaso. E Deus revelou para José parte do seu propósito. Deus deu para José um sonho, né? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1, que José sonhou um sonho. E o sonho de José foi o seguinte: que a lua, que o sol e que as estrelas se prostravam diante dele. E ele contou o sonho para os seus pais, para os seus irmãos. E quando ele conta, a Bíblia diz que o pai refletia naquele sonho. O pai acreditava no sonho. Mas os seus irmãos queriam o matar. E aí que começa a treta. Quando Deus revela parte do destino. Quando Deus revela parte do destino, você pode saber que a chapa vai esquentar. Você pode saber que o negócio vai entrar em colapso. A chapa vai fritar. Mas por que Deus não revela o processo? Deus revelou para José parte do destino, e aí começa o processo na vida de José. E aí ele é vendido pelos seus irmãos, com 17 anos, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é lançado numa cova, seus irmãos, né, em vez de o matar, vendem, depois ele é vendido de novo, depois ele é preso, depois ele é caluniado. Gente, imagina o que José sofreu. Dos 17 aos 40 anos. Foi o processo até José viver o destino. Por quê? Porque o propósito de José, Deus mostrou para José parte do propósito. E qual que era o propósito? Que José iria governar. E aí, quando José contou, o negócio deu ruim. Por quê? Porque começou as lutas, o sofrimento. Ele teve, por vários momentos, medo. Momentos de angústia, sofrimento. Então Deus mostrou para José que ele estaria sobre uma posição de governo, mas Deus não contou para José o que aconteceria com ele após ele contar o sonho. Deus só disse: eu vou te colocar numa posição de governo,
mas Deus não revelou o percurso. Deus deu o destino, mas Deus não deu o processo. A minha pergunta é: por que Deus não revela o processo? Eu queria que você fosse refletindo nisso durante a mensagem. Por que Deus não... Aí eu vou chamar para responder, tá? Por que Deus não revela o processo? Deus não falou que ia ser tão difícil, que você ia ter medo, que você ia sofrer tanto, que você ia ser esquecido. Gente, é um processo, é um modo operante de Deus nas nossas vidas. Está escrito ali em Jeremias. E o que dizer de Noé? Noé é o seguinte: multiplicou muito o pecado, o povo se perdeu. Eu vou destruir o homem, vou destruir. Deus falou para Noé: e vou mandar um dilúvio, vou mandar chuva. E Noé, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você constrói uma arca. E aí, Noé acreditou em uma palavra de Deus, e aí começou o processo. Mas pensa, aí, né, Deus deu as direções. Noé, seguinte, a arca tem que ter tantos côvados para cá, tantos côvados para lá, é assim, 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 e agora Noé, tchau, faz aí. Deus não ficou para ajudar, não. Deus não mandou anjo para ajudar, não. Tem um filme que passa, né? Que os anjos vieram. Deus não mandou anjo, não, irmão. E aí pensa lá, Noé. Meu Deus, que luta. Nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que as águas brotavam da terra. Como é que o homem vai acreditar nisso, gente? E Noé está lá, construindo. E a família em crise. Você está louco, Noé? Você está louco? Você está pirado? Nunca choveu. E Noé está lá, meu Deus, que pepino. Meu Deus, que luta. Eu vou desistir. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes, no meio do processo, no dia da angústia, no dia mau, no dia que disseram para você: ei, abandone isso aí, você não vai dar em nada não. Quantas vezes? Mas eu quero dizer para você que o oleiro já viu o vaso pronto. Amém? Mesmo que você não acredite, até nós não vamos acreditar. Ixi, estou respondendo a pergunta. Gente, e o que diz? Então, Deus também não falou para Noé o processo. Deus só falou para ele: Noé, faz a arca. E eu estou indo. E Noé, debaixo de uma palavra de Deus, foi até o final. E o que dizer de Maria, quando o anjo Gabriel disse para Maria, né, o anjo Gabriel visita Maria e fala: Maria, você vai ter um filho, vai ser gerado pelo Espírito Santo, o nome dele vai ser Jesus, e o seu reino não terá fim. Uau! Maria disse: uau! Mas Deus não falou o processo. Deus não falou para Maria que o filho dela ia nascer na onde os animais nascem. Imagina, ela tinha preparado o quarto.
um enxovalzinho lá, tudo, quartinho, né? José preparou, né? Ele era carpinteiro, né? Não era marceneiro. Mas ele preparou, imagina. E aí, o seu filho nasceu onde nascem os animais. Gente, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que Jesus nasceu na onde nascem os animais? Que eu queria fazer uma parada, né? Sabe por que Jesus nasceu na manjedoura? Onde nascem os animais? Os animais, eles se reúnem para somente matar a fome deles. Eles se reúnem para matar a fome. Aqui nós não estamos reunidos para matar a fome. Nós estamos reunidos para comunhão, para edificação. Jesus nasceu na manjedoura para redimir a nossa natureza animal e diabólica. Jesus nasceu numa manjedoura para redimir a nossa natureza. Agora, a sua natureza não é mais animal e diabólica. Agora, você tem uma nova natureza. A sua natureza é a natureza do céu. É a natureza de Deus. Agora você é a semelhança do Senhor. Há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda por essa manifestação e é debaixo da sua vocação lá, onde Deus te chamou para atuar. Eu não sei qual área que Deus te chamou, qual é o propósito, mas é lá, você não tem mais aquela natureza aonde, né, os jovens falam, e aí, vamos para a balada. Não, ei, eu tenho uma nova natureza. Vamos fazer, né, tantas coisas que vocês, os jovens que estão aí, serão tentados a fazer. Aí você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar, opa, Jesus um dia redimiu a minha natureza. Eu tenho uma nova natureza. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Uau! E gente, não só isso, o filho dela nasceu onde nascem os animais. Deus não falou para ela que ele teria Deus não falou para ela que ela teria que pegar seu filho e fugir, porque Herodes ia mandar matar as crianças dos 2 anos para baixo. Deus não falou para Maria que aos 33 anos o filho dela seria crucificado numa cruz. Imagina você que tem filho. Gente, a gente está sofrendo, eu e a minha esposa e a Giovana e o Gabriel, a gente está sofrendo demais por um sonho, por um propósito. E o nosso filho está ali, a 850 quilômetros. E a gente está sofrendo demais, nosso coração dói, está difícil, não está fácil. Imagina ver um filho sendo crucificado numa cruz, sendo morto. Deus não falou do processo. E aí, gente, também quero fazer outra parada aqui, porque acho que Jesus, na verdade, não era filho de crente, não. Porque a gente é muito místico, né, os crentes, né? Tipo assim, José e Maria tá lá, e eles não acharam hotel, né? E aí, o que o crente ia falar? Não, mas a gente serve a Deus, então tem que ter um quarto para nós no hotel, e mais, vai ter uma suíte presidencial que ninguém alugou, só para nós. A gente é muito místico. Eu acho
que Jesus não era filho de crente. Por quê? Porque quando ele foi preso, Maria, mãe dele, ia falar: ô, vem cá, igreja, é o seguinte, vamos fazer uma corrente de oração, vamos fazer um jejum, que o crente fala assim, né? Vamos fazer um jejum, e vamos libertar o menino, meu filho. E o que ia acontecer? Nós ia ficar sem o Salvador. Ei, se você for parar no hospital, Deus não está te punindo, não. Deus está lá com você, Deus te levou lá para você ter um encontro com alguém, para você orar por alguém. Ei, se você perder um braço, um peito, uma perna, eu não sei, Deus não está te punindo, não. Deus está te levando lá para você ter um encontro com alguém, porque é na comunhão que os nossos olhos são abertos. Sabe o pão que é partido? Sabe o que significa o sacramento da ceia? Quando você parte o pão, você está partindo. Quem que é o corpo? Cristo é a cabeça, e eu sou o corpo. É você que está sendo partido. É eu que estou sendo partido, para alguém ser abençoado. Quando você está partindo o pão, é isso que está acontecendo. Então, a matéria-prima é ruim, é barro, mas o oleiro não vê o barro, o oleiro vê o vaso. É barro. Quando você olha, você vê o vaso, você vê o barro. E aí você olha para você e fala: vai dar não. Eu sou muito fraco. Eu não consigo. Meu Deus, são tantas vidas. Meu Deus, o projeto é tão grande. O propósito é grande. Mas depende da perspectiva de quem vê. O oleiro já viu o vaso pronto. Então, não desista, né? O tema é ativados e alinhados, alinhados e ativados. Então, não desista, não para, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para o propósito, para o prêmio, sabe? Tem gente que sabe aonde ele vai chegar. Deus já revelou o propósito, Deus já revelou parte do propósito, mas não quer pagar o preço. Tem medo. Por quê? Porque ali no processo você vai ser humilhado, você vai ser purificado, você vai ser esquecido, vai doer, é difícil. Mas eu vou falar para você, não tem outro jeito não. Não tem outro caminho não. E o texto diz: e o barro e o vaso se quebrou. Quando nós tentamos avançar o processo, quando nós tentamos ajudar Deus no processo, nós quebramos o vaso. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. A gente canta, né? Tem uma música que canta, a gente canta, né? Quebra o vaso, velho, né? Quebra o vaso, é assim? Quebra o vaso? Não é assim não, eu misturei as duas músicas, eu acho. Eu misturei.
Igual todas as vezes que a gente... Né, o que aconteceu com Abraão? Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ter um filho. Você e Sara vai ser fruto da relação. O filho vai ser da relação. E Abraão tentou ajudar Deus. Gerou Ismael. Gerou um problema. Teve que mandar o filho embora, gente. Olha que coisa terrível que esse homem viveu. Então, quem está de fora está vendo só os defeitos. Mas Deus, e a gente fala, Deus, olha como eu sou ruim, olha como eu tenho defeito, mas Ele já viu a matéria-prima pronta. O segredo não é você, o segredo é o oleiro, e o que Ele coloca no processo para formar o vaso. O segredo é o oleiro, e o que Ele coloca no processo para formar o vaso. E eu vou te dizer o que Ele coloca. Ele coloca água, Ele coloca palavra, Ele coloca pessoas para te ativar, para te ajudar. Ele coloca, Ele acredita em você. E por isso, nós precisamos respeitar o processo, nos submeter ao processo e dizer, Deus, eu me rendo. Porque ao longo da nossa vida, a gente mesmo vai quebrando o vaso um monte de vezes, né? Aí Deus fala, não, volta aqui, quebrou o vaso, né? Tá lá, volta para fazer o vaso, e Deus pega de novo, vou fazer o vaso de novo. Deus tem paciência, Deus tem paciência com você, né? E Ele está lá, vou fazer de novo, tem problema não, eu caí, tem problema não, vem cá, a matéria-prima é ruim, vou fazer de novo, tem problema, eu já vi o vaso pronto, eu sei no que vai dar, tem problema não. Gente, tem uma história do C.S. Lewis, antes da sua conversão. Diz que ele escreveu um livro que era provar a não existência de Deus. Ele ia provar que Deus não existia. E ele começou a estudar, a pesquisar, a buscar, vai, até que um dia, C.S. Lewis, ele se encontra no meio de uma biblioteca, de joelho no chão, rendido ao Senhor, dizendo, Senhor, eu me rendo aos teus pés, o Senhor existe, o Senhor salva, e o Senhor é o único Deus, aleluia! Não tem como, nós viemos dele, e para lá nós voltaremos, amém? Então, muitas vezes a gente não quer aceitar o processo. Gente, eu queria que alguém me desse um sinal aí, hora que estivesse perto do fim aí. Eita. A Tati vai até às 15, tá? Tudo certo, né? Acelerar aqui. A gente não quer aceitar o processo porque ele dói. Para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, dói. Vai ser necessário você muitas vezes ser esquecido, ser esquentado, a dor, as lutas, as dificuldades. E a pergunta, né? Por que Deus não revela o destino por completo? Porque Deus não revela o propósito por completo. Vou falar para você por quê. Porque nem você acreditaria. Apóstolo,
Se Deus tivesse mostrado o propósito, o senhor ia acreditar em tudo isso? O senhor não ia acreditar. Mas durante o processo, o senhor foi humilhado? Muitas vezes o senhor pensou em desistir? Foi difícil. Doeu. O senhor não ia acreditar. É por isso. Nem você ia acreditar. Você ia falar, não. O barro, o vaso não vai chegar lá. É ruim a matéria. Não dá. E apóstolo, olhando daqui, do propósito, para lá. Ó, olhando daqui para lá. Daqui para lá. Se Deus tivesse te mostrado o processo, quanto o senhor ia ser humilhado, quanto ia ser difícil. O senhor, olhando daqui para lá, não erra na resposta não, não você me derruba. Olhando daqui para lá, o senhor ia? Certamente não. E agora, olhando aqui para lá, olhando tudo isso, quantas vidas estão aqui, ó? Quantas famílias foram transformadas? Os seus filhos estão todos aí, né? Olhando daqui para lá, o senhor iria? É por isso. É por isso que Deus não mostra o processo. Porque nem nós acreditaríamos. Nós não iríamos. Então eu quero falar para você. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe qual é o segredo? O segredo não é você. O segredo é: se o Espírito descer sobre vós, se o Espírito descer sobre vós, florescerá no deserto um manancial. Aleluia! Se o Espírito descer sobre vós, florescerá no deserto um manancial. Está escrito em Isaías 32:15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto será transformado em terra fértil. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia. Feche seus olhos. Começa a ter o teu momento com Deus. Peça para Ele abrir os teus olhos. Talvez você tenha medo de ir até onde Ele já te falou. E o Espírito do Senhor diz para você nessa manhã: ei, eu já vi o vaso pronto. Ei, não tem nada a ver com a matéria-prima. Ei, não tem nada a ver com a matéria-prima. Tem a ver comigo. Tem a ver com o oleiro. Deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer o vaso. Sou eu que faço. Não é na tua força. O
sonhos que estavam entulhados. Talvez porque você um dia, no momento da dor, no momento da dificuldade, você, no momento da fornalha, você não aguentou e você quebrou, você falou: eu não aguento mais, eu não aguento mais. E você entulhou esse sonho, e você desistiu. O Espírito do Senhor nessa manhã vai ativar esse sonho. O Espírito do Senhor está aqui, está sendo derramado sobre você. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração e fala para Ele: Deus, 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 eu sei que a matéria-prima é ruim, mas eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Não me deixa desistir, Senhor. Não me deixa desistir. Eu quero chegar lá. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero viver o propósito. Eu quero viver o sonho. Deus, não me deixa desistir. Oh, há uma unção nessa manhã aqui hoje. E é o Espírito de Deus que convence, e é o Espírito de Deus que resgata, e é o Espírito de Deus que toca, e é o Espírito de Deus que faz. Então, eu vou parar por aqui, e nós vamos adorar o Senhor. E nesse momento de adoração, Deus está resgatando sonhos. Ei, volta a acreditar. Ei, tem nada a ver com você. Volte a acreditar. Deixa o oleiro trabalhar. Deixa que eu vou fazer, porque eu já vi o vaso pronto. Oh, adore, adore. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz,
preparamos a mesa. Tome o lugar de nós, arrumamos a casa. Derrubamos ela toda, nós Preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Lugar de honra. Declare, ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está à mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és, sim, Jesus. A tua voz, os nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Se o seu coração queima por ele, declare. Os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa. Derrubamos ela toda, Nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa. derrubamos ela toda, Nós preparamos a mesa. tome o lugar E de reconhecemos quem tu és. E reconhecemos. quem tu és, E reconhecemos. quem tu és. E a igreja declara: nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa. Oh, nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa. Nós preparamos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E reconhecemos quem tu és. Do monte mais perto da face, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir monte E muitos desistirão e vou ficar lá.
Então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba em teu lugar. me faz entender Que a tempestade é você. chuva forte é você. Vento forte é você. Que faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Vem desce os céus, oh, se descesse aqui, Oh, se fizesse em mim a tua morada. lugar de prazer. Oh, se vendesse os céus, Oh, se descesse aqui. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Que eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar. Maranata, hora vem.